Dona Luísa Andrade, psiquiatra, bom dia. Bom dia, Eduardo, Vanusa, ouvintes internautas. Eu sempre comemoro a Sexta-feira da Paixão, Eduardo, porque das primeiras memórias que eu tenho na minha vida foi uma Sexta-feira da Paixão que fui para Ouro Preto e que cheguei na quinta. Quando foi sexta de manhã, Vanusa, todos os sinos de todas as igrejas de Ouro Preto tocaram simultaneamente. Eu nem sabia desse ritual, tinha meus 4 para 5 anos. E daí então foi uma forma de despertar, Eduardo, despertar para o mundo espiritual, despertar para esse outro nível de vida que envolve o lugar da transcendência sobre a matéria, né? Então eu vejo como sendo um processo simbólico muito importante, gente, porque quando se fala em Páscoa, quando se fala em passagem, nós estamos justamente fazendo, vamos dizer, um reconhecimento de que a vida é composta por etapas, né, Vanusa? E que nós precisamos de ter clareza, de ter consciência, de ter noção disso tudo. Portanto, esses rituais, tem gente que critica, que acha que são rituais meramente formais, mas não, gente, tem junto com esse ritual um simbólico que é justamente do reconhecimento de que estar vivo, estar em corpo físico é um privilégio antes de ser um desafio. Daí, então, temos que ter essa nobreza, temos que ter essa capacidade, então, de ver nas transições, ver nas mudanças, novas etapas, novas possibilidades para a nossa vida. Eu tinha 2 caminhos. Ou eu ficaria numa depressão para sempre, ou eu transformaria o meu luto em luta. E eu seguia a segunda opção, tá? Parabéns, e você é uma pessoa necessária. Dona Muito Luísa, obrigada. o senhor que é psiquiatra é uma sobrevivente do ponto de vista da saúde mental, porque ela está bem. O desafio da perda, Eduardo, é um desafio irreparável, lógico. Então você tem que ressignificar, você tem que fazer uma transformação. E essa ideia que a Patrícia trouxe de transformar luto em luta é uma coisa muito pertinente, faz muito sentido e traz uma possibilidade nova, Eduardo, que é de fazer essa releitura, né? Entendendo que quando a pessoa deixa o corpo físico, ela cumpriu a sua missão, e isso daí independente da idade, né? Independente de quantos anos essa pessoa tem. Então, um momento de pensar que a vida tem várias facetas, tem vários lados, e que uma delas é estar em corpo físico, e as outras que são mais sutis e até impalpáveis, né, Patrícia, que você não consegue provar, você não consegue pegar, mas você consegue sentir. Então essa força que vem para a gente, que a gente não sabe de onde que vem, que a gente fica até surpreso, né? Quando a gente faz essa revisão, quando você olha no retrovisor, fala assim, gente, como é que eu consegui passar por essa situação, né? E daí a gente vê que tem realmente essa parte espiritual que a gente tem tanto chamado a atenção aqui, gente, porque uma atitude espiritualizada diante da vida é uma capacidade de acreditar em algo que vai além do comer e defecar, beber água, não trabalhar e pagar a conta, nascer, envelhecer e morrer, né? Mas aí quando me perguntam, Eduardo, assim, mas o que é, Eduardo? Eu falo, eu não tenho capacidade nem de compreender, nem de explicar, mas me interessa muito acreditar que existe algo maior, existe algo mais transcendente, algo mais evoluído, e que a gente, por nossa incapacidade de perceber, não podemos negar, né, gente? Não dá pra gente ficar só acreditando no que a gente vê, pega e mede, né? Então, meus parabéns, Patrícia, porque realmente a pessoa que parte, que deixa o corpo físico, alguma conexão mantém com a gente. Com certeza. E a nossa tristeza, o nosso sofrimento, o nosso luto sofrido, a nossa não aceitação, prejudica demais a evolução espiritual dessa pessoa. Então, o esforço para conseguir dar conta não é só em nosso nome pessoal, mas sim desse coletivo que envolve a gente e todo mundo que a gente gosta, que já deixou o corpo físico. Até no dia da paixão de Cristo está cheio de Judas por aí, doutor? Eduardo, né? Quando se fala a palavra esperteza, ela tem vários significados, né? E tem esses espertinhos que têm na atitude egoísta o seu padrão de funcionamento, seu modus operandi, e vem nisso uma vantagem, né? A gente tem lembrado aos ouvintes, aos internautas que acompanham Itatiaia direto, e realmente é uma tendência nossa humana a pensar em si mesmo e deixar os outros de lado. Mas é uma falta de evolução, tá, gente? Esse é o nosso instinto animal, nosso instinto de sobrevivência, e os animais têm essa diferença. Eles não elaboram, eles vivem em função dos seus impulsos, da sua parte automática. Então a evolução, Frade, é algo que precisa de ter, vamos dizer assim, a clareza de que evoluir é ficar mais sábio, é ficar mais respeitoso e, portanto, ficar mais fraterno. Essa é a ideia, né? De que você possa, nessa troca de gentilezas, nessa troca de amabilidades, você fazer não só a vida do outro melhor, mas a sua também. Tem, então, Frade, a questão de...
eles falam de win-win, que é ganhador-ganhador, quer dizer, quando o coletivo, o conjunto se beneficia. E isso daí é algo que a gente precisa de estimular nas crianças, porque se a criança não é treinada a ser fraterna, a ser, vamos dizer assim, mais evoluída, ela segue a vida inteira um animal em pele de humano. Você olha, parece uma pessoa, mas quando você vai ver o que está ali dentro, é um puro instinto de querer levar vantagem em tudo. Porque é uma epidemia de moto, porque o custo isso também para o SUS é muito alto e quando não mata, infelizmente essas notícias chegam quando acontece uma morte, mas os casos de pessoas que ficam com sequelas desses acidentes por muito tempo, por anos às vezes, ela é muito grande e muitas das vezes a gente não percebe o custo disso, né, para a sociedade. Doutora Luiz, além de ser uma questão humanitária, é também econômica. É muito dinheiro, Eduardo. O volume de milhões de reais envolvido no custeio dessas consequências, né? Porque o Duque falou muito bem, você tem a morte, que é uma coisa extremamente lamentável e irreversível, mas você tem também a questão dos desdobramentos, né? A pessoa que perde uma perna, que perde um braço. Então, eu penso, Eduardo, que o uso da moto como um veículo para transporte pessoal é uma coisa. Agora, você fazer esse sistema, eu vejo, né? A pessoa pega um capacete que foi na cabeça de não sei quantas pessoas, né? Graças a Deus nós, né, saímos daquela fase aguda da pandemia, mas a transmissão de bactérias, de vírus é muito grande. Então, você coloca um capacete que você não sabe nem usado por quem, né? Você não tem como lavar o capacete por dentro. Então, eu acho que é uma coisa assim totalmente indevida e inadequada. E houveram experiências já, gente, onde determinados lugares proibiram de ter passageiro ou carona na moto. O número de acidentes reduziu-se intensamente, porque a pessoa que está atrás, Eduardo, se ela não tiver habilidade para ser, vamos dizer, passageiro de uma moto, ela desequilibra totalmente o motorista. Então, o risco é muito grande, Eduardo. A imagem que ele criou usando inteligência artificial, mas tentando promover o bar, convenhamos, acabou conseguindo, mas foi encaminhado para uma delegacia. Ali a gente já tem a posição da Polícia Civil, ele foi ouvido e liberado essa ocorrência inusitada do sul de Minas, usando a imagem da Polícia Militar e também inteligência artificial, Dudu. Você tem o nome do bar? Taverna do Dragão. E a cidade é? Bom Sucesso. Bom Sucesso é perto de Lavras, Eduardo. Pertinho. Eu tive a oportunidade de criar, né, dar posse para o Conselho de Política de Drogas lá na época, e foi interessante que o maior prédio que tem é um prédio que na época era um hotel, isso tem coisa de uns 6, 7 anos, e do terceiro andar desse prédio mais alto, você enxerga, Eduardo, enxergava na época pelo menos, todas as divisas da cidade. Sabe, Oswaldo? Você enxergava tudo aí, você via onde começavam as fazendas, assim, então tinha uma visão, então um lugar bem pequenininho, né? E esse tipo de uso da inteligência artificial tem trazido realmente um desafio muito grande, né? Que é o mau uso dela. Mas é um risco muito grande para a sociedade colocar um carro, que é uma arma, na mão de um adolescente de 16, 17 anos. É por aí, doutora Luiz? E eu achei interessante, Eduardo, saiu uma pesquisa feita recentemente, onde quase 80%, para ser mais preciso, 77% das pessoas pesquisadas são a favor da redução da maioridade penal, né? Então, essa questão da responsabilização, o sistema nervoso central, Eduardo, ele demora em torno de 25 anos para poder ele estar completamente maduro. Enquanto ele não está totalmente amadurecido, a tendência é dessa parte que a gente está falando muito dos instintos, né, dos impulsos, prevalecer. Então, o grau de risco é muito maior do que em outras faixas. E nós temos duas categorias de problemas, Oswaldo. Os problemas evitáveis e os inevitáveis. Os inevitáveis, como diz a própria palavra, são inevitáveis, você tem que contornar as consequências, você tem que fazer uma releitura, uma ressignificação. Mas os problemas evitáveis, é fundamental, né, do que você respeite, né? Contra fatos não argumentos. Então a gente tem uma situação de fato, de números que mostram que existe um aumento no grau de risco, no grau de vulnerabilidade, não só para si, mas para terceiros. Esse é o problema, porque você desdobra para pessoas que não têm nada a ver com aquela situação, mas que se veem envolvidos. Então, eu acho que não dá para ser, não. Quem quiser saber mais sobre o psiquiatra Luiz Andrade, pode ir no Aloísio A. Andrade. Até sexta, doutor. Até aí. O telefone, então, é o 319-9910-9855. Ótimo final de semana para vocês. Façam uma transição bem feita para poder começar agora a outra etapa do ano, que os primeiros 3 meses já se foram, né, Eduardo?